Olá, queridos irmãos, a paz de Jesus. Hoje, nesse terceiro dia, nesse terceiro momento da nossa reflexão sobre a construção da esperança, nós nos dedicaremos a refletir e aprofundar um pouco mais sobre a virtude da fidelidade, da perseverança fiel daqueles que estão saindo da tribulação, ou melhor, mesmo na tribulação, com paciência, são fiéis e perseverantes a Deus porque desejam a esperança. E aqui nós entramos no terceiro ponto, na construção da esperança. Porque tudo começou porque eu identifiquei em mim uma tribulação, uma dor, uma ferida, um falimento. Aí eu persevero na oração. Aí Deus vai gerando, por causa da minha perseverança, Ele vai gerando em mim a virtude da paciência. E eu continuo. E eu vou continuando. Eu não paro ali. O meu objetivo não é ter simplesmente a paciência. Eu quero mais. O cristão quer mais. E ele continua: sacramento, vida de oração, meditação da palavra de Deus, rosário. Tanta gente criticando o povo que está rezando de madrugada com o Frei Gilson. Ô, gente, vai criticar o povo que está fazendo coisa errada? Ah, mas daqui é um pouco de fanatismo, é um pouco de exagero. Deixa o povo que reza. Desde quando rezar é problema? O mundo de hoje está perecendo por falta de oração. Desde quando rezar o terço é problema, gente? Vamos abrir o olho. A gente já não se escandaliza mais com os frutos do pecado no mundo. A gente está se escandalizando. O povo de igreja está se escandalizando porque o povo está rezando. Misericórdia, misericórdia, gente. Peça um pouco a luz do Espírito Santo. Começa a duvidar um pouquinho se o teu discernimento ele está correto. Porque é assim que a gente vai fazer como o povo de Israel, como o povo de Deus lá fez, né? No tempo de Jesus. Acabar chamando Jesus de Beelzebul. Acabar chamando as coisas de Deus de obra do demônio. É assim que começa. Vamos abrir um pouco mais o nosso coração? Graças a Deus. Tem quem reza. Graças a Deus. Aproveito já para pedir. Você que tem essa virtude da oração, reza para mim uma Ave Maria. Eu creio na intercessão dos cristãos que se unem para rezar e clamar a Deus, principalmente quando coloca Nossa Senhora no meio. Por favor, uma só. Tende piedade. A perseverança paciente na oração, como eu disse, o terceiro ponto, provoca em nós a fidelidade. Uma pessoa que consegue ter paciência na tribulação e ela não perdeu a oração, essa pessoa é fiel. Nada vai tirar a fidelidade do coração dessa pessoa. Nada. Porque nos momentos de maior dor, ela foi capaz de perseverar. Se ela é capaz de perseverar na tribulação, é uma pessoa que possui o dom da fidelidade. É uma pessoa que consegue transmitir os dons de Deus, por quê? Porque foi fiel e perseverou. Ou melhor, ela consegue ser fiel porque ela perseverou. E o Espírito Santo é que vai ajudando e vai construindo isso tudo. Não é que nós conseguimos fazer isso tudo sozinho. Não. É o Espírito Santo trabalhando em nós. Essa virtude comprovada, a fidelidade, provoca em nós uma transformação por dentro. Produz uma transformação por dentro de nós, no mais profundo de nós. O fiel, ele possui aquela fé, sabe aquela fé dos mártires? Que muitos chegavam e diziam: renuncia a esse Deus, queima incenso no pé da estátua do imperador. Larga a mão disso. Para que tanta radicalidade? Ai, agora vai ser um católico radical. Para que isso? É sinônimo de desequilíbrio. Quem consegue perseverar, apesar de todo esse tipo de comentário, como os mártires fizeram? Eu sirvo somente a Cristo. Nem que seja um único grãozinho de incenso, eu não queimo para os ídolos. É tudo para Deus. E quando está lá no martírio, em vez de ter
a fraqueza da covardia, eles são fortalecidos pelo Espírito Santo com o dom do louvor, como aquelas monjas carmelitas da França, na época da Revolução Francesa. Eu amo o testemunho. E tem até um filme muito antigo que é maravilhoso. Mesmo com toda a fragilidade humana, mesmo às vezes com um pouco de medo, mas na hora de dar o testemunho, amamos somente a Cristo. Que Estado que nada, que governo que nada, um governo que vem impor sobre nós como nós devemos manter a nossa fé. Negativo. O meu coração é só de Deus. E cantando o Veni Creator, o Vinde Espírito Santo, essas monjas deram um grande testemunho para toda a humanidade. E olha só a fragilidade do homem, dos grandes, dos potentes, das leis, dos que mandam. Olha só, ter medo de 14, 15 monjas que ficam enclausuradas rezando. Porque se alguém começa a se incomodar com aqueles que rezam, gente, problema tem. E certeza que confiável não são. Não é confiável. Uma pessoa que vê ameaça em monjas, em mulheres consagradas que ficam numa clausura, em profunda oração, o ato dessas mulheres é uma ameaça. Tá tudo errado. Como que vai confiar nisso? Não dá para confiar nesses poderosos, entre aspas. Não dá para confiar nisso. Porque se a oração silenciosa de uma pessoa consagrada incomoda esse mundo, então não dá para confiar naquilo que vem do mundo. Vamos ficar com aquilo que é de Deus. Vamos ficar com esses que são fiéis a Deus. Vamos ficar com esses. Então, irmãos, você quer possuir na tua vida uma fé fiel, aliás, não existe fé que não seja fiel. Quer possuir a virtude da fidelidade, reze. Clame o Espírito Santo, porque tudo começa, repito, porque isso tem que ficar bem gravado, como a carta aos Romanos nos traz. Tudo começa com uma grande tribulação, que eu vou colocando tudo em Cristo e vou perseverando, tendo paciência, e vai sendo gerado em mim a fidelidade. Aí no coração de um fiel, Deus pode realizar muitas coisas, como o testemunho do martírio, como os milagres que os santos realizaram e tantas outras coisas. Aí daí você pode dizer, não, é que eu não quero ser santo. Mas se você não quer ser santo, então você não vai para o céu. Então se você não quer ir para o céu, então esquece tudo isso daqui. O que você ficou fazendo, escutando até aqui? Né? Agora, se você quer ir para o céu, no céu só entra santo. Se você vai ser santo de altar, eu não sei. Tem um monte de gente que é santo, mas não é santo de altar. Mas o teu objetivo, o meu objetivo tem que ser esse. Não podemos querer coisa menor. O nosso desejo é esse. E quando essa fidelidade, ela vai sendo exercitada em nós, isso significa que nós já estamos bem adiantados nesse processo de purificação do coração, purificação da vida, purificação das vontades, purificação das intenções, porque eu quero aquilo que Deus quer. Eu sou fiel, eu não sou avarento, desejando as minhas coisas, eu não sou narcisista, olhando só para mim. Eu quero o que Deus quer. E se eu puder ainda me doar mais para vir e para ajudar o outro, assim farei. Essa é a virtude que vai crescendo. Nesse processo de fidelidade, eu vou procurando cada vez mais me interessar, porque eu também tenho que fazer algo. Eu tenho que procurar, como já disse, me aprofundar na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, conhecer os mandamentos da igreja, conhecer a minha fé, ler, procurar bons livros. E hoje, por meio da internet, quanta coisa boa a gente tem acesso. Tem muita coisa que não presta,
Mas também tem muita coisa boa, tem muita gente boa falando de Deus na internet, rezando, explicando a palavra, explicando o catecismo, explicando a nossa doutrina. Tem quanta coisa boa. Vamos correr atrás, vamos alimentar a fidelidade. Eu tenho que alimentar a fidelidade. Alimentando a fidelidade, eu vou permitir que Deus realize cada vez mais em mim os frutos da graça, os frutos da vida da graça, os frutos do Espírito Santo, os frutos da vida ressuscitada.